bem conhecido, mas é importante nós lembrarmos dos grandes feitos de Jesus, né? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4, livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. Tivemos um dia de trabalho bem desgastante, né? Todo mundo que trabalha chega nesse horário, está cansado, né? É normal, mas importa que, em nome do Senhor Jesus, nós ofereçamos o melhor a Deus, em temor e tremor, porque são apenas alguns momentos que nós passamos na casa de Deus, perto dos dias, né? Das horas que nós passamos envolvidos com tantas outras coisas. Então quero te convidar para se colocar de pé em nome de Jesus, te convidar para não conversar nessa hora, tá? Para que a palavra de Deus tenha livre curso na vida de cada um de nós. Nós só compreendemos e só entendemos quando a palavra de Deus fala conosco, quando nós damos a ela a devida atenção. Se nós não dermos atenção ao que está sendo ministrado, dificilmente você vai entender e você vai poder, né, negar a tua parte, né? Todos acharam? Livro de Marcos, capítulo número 4, versículo número 35 a seguir, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva sua cabeça. Jesus, glória a Deus eterno, eu peço que o Senhor continue falando conosco, Deus. Que a tua palavra, Deus, seja manifesta. Eu desejo no teu coração, ó Deus, seja, Pai Santo, conhecido de cada um de nós. Jesus, eu te peço para conosco, inspira-me, ó Deus, para falar da tua grandeza, do teu poder, daquilo que tu és. Fala conosco, Senhor Jesus, que nós te glorificaremos. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, diz a palavra de Deus, que ele, ensinando o povo, juntou uma grande multidão para ouvi-lo pregar, para ouvi-lo ensinar. E ele começou contando algumas parábolas, uma parábola do semeador. Diz que ele se assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava na terra ouvindo. E o discurso de Jesus se prolongou a ponto de ficar de tarde, já tarde. Naquele mesmo dia, Jesus convida os discípulos a passar para o outro lado, ir para outra margem.
para a terra dos gentios, do outro lado oriental do mar da Galileia. Diz a Bíblia que Jesus, ele se assentou ou se deitou na proa do barco e estava descansando, porque o ensino, irmãos, quando nós se dedicamos à palavra de Deus, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, é uma tensão que passa pelo nosso corpo a ponto de consumir a energia de qualquer um, a ponto de algumas pessoas dizerem que 1 hora de pregação, 40 minutos de pregação, equivale a 8 horas de trabalho no desgaste físico. Isso é comprovado, né? Jesus se assentou naquele barco junto com os seus discípulos, lembrando aqui, irmãos, que era o começo do ministério de Jesus ainda. Os discípulos não tinham visto muitos sinais, apesar de que Jesus iniciou o seu ministério com sinais, né? No casamento, conforme nós bem conhecemos, a transformação da água em vinho. Mas os discípulos não tinham visto ainda Jesus operar tão grandes maravilhas como esta que aqui se fez. E diz a palavra de Deus que, sendo já tarde, houve uma grande tempestade de vento. E essa tempestade, irmãos, ela diz a palavra de Deus que ela já enchia o barco. Essa tempestade de vento no meio do mar, no meio do mar da Galileia, era assustadora. Qualquer um que tivesse no barco ali se assustaria também. Jesus estava dormindo no barco, descansando no barco. E os discípulos então foram chamá-lo a fim de que ele pudesse acalmar aquela tempestade. Uma tempestade na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, ela representa as lutas que nós estamos enfrentando, que alguém está enfrentando. E essas lutas, ela tem várias origens. Tem pessoas, irmãos, que ela atravessa a tempestade sozinhas. Não é porque está faltando dinheiro, não é porque está faltando às vezes moradia, não é porque está faltando o sossego no lar, na família, mas é porque o seu coração não está bem. Quando o coração de um homem, uma mulher não está bem, ele começa a passar por aquelas crises que nós chamamos de ansiedade. E não importa o que acontecer, as pessoas começam a pensar e a querer que as coisas se resolvam do seu jeito. Eu já atravessei por crise de ansiedade, atravessei, fiquei quase doente, e foi um ímpio que falou comigo, porque a minha pressão estava subindo, eu não tinha problema de pressão, minha pressão subia, meu coração disparava, e eu não conseguia dormir, e fui ficando assustado com a situação, o coração batia 140, 130, direto. Aí eu fui na farmácia com um conhecido, eu falei, eu quero que você meça a minha pressão, porque eu estou achando que o meu aparelho está errado. Eu não tenho problema de pressão, minha pressão só está alta. E ele mediu, ele olhou para mim e falou assim, senta um pouquinho aí, se acalma. Aí ele falou, você está com ansiedade, você tem que se acalmar. Tem que se acalmar, você não está doente. Então Deus usou a boca do ímpio para falar comigo. E a partir daquele dia, eu saí dali consciente. Falei, não estou doente, eu estou ansioso. Eu estava tratando de um negócio na época, eu fiquei mesmo ansioso. Agora, querendo que desse certo. E orando a Deus, sabe quando você ora assim, falou, meu Deus, se acontecer tal coisa, é o Senhor que está confirmando, sabe, quando você
vai fazer, mas não quer fazer, ou não quer fazer, mas você fica enrolado. Então tem pessoas que atravessam por esse tipo de tempestade. E parece que não, mas são uma das piores. Porque se você tem estrutura psicológica, estrutura espiritual, para vencer as dificuldades que elas vêm contra as nossas vidas como um vento forte, então você passa por elas e não se abala. Mas quando a sua estrutura já está abalada, qualquer coisa que acontecer vai tirar você do prumo, vai tirar você do nível. Você automaticamente vai começar a viver, procurando soluções, saída, possibilidade para resolver a situação. Quando na verdade um cristão, irmãos, o crente na pessoa de Jesus Cristo, ele tem que viver pela fé. Ele não pode se desesperar com as coisas que acontecem à sua volta. Ele não pode se desesperar porque ele não está conseguindo resolver alguma coisa. Ele não pode se desesperar quando as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer. Porque nós temos que aprender, quando nós estamos em Cristo, a lançar de verdade a nossa ansiedade em Jesus. Lançar é descansar em Cristo, descansar em Deus, acreditar que Ele está sim consciente da situação, porque Ele é sim conhecedor das nossas situações, Ele sabe o que nós estamos passando e pode sim nos dar estrutura para vencer todo e qualquer tipo de problema. O homem sábio, irmãos, ele nunca responde na emoção. Nós aprendemos isso ao longo dos anos. Nós não respondemos na emoção. Diz que quem responde emocionado, dificilmente ele vai acertar a sua resposta, né? Seja irado, seja muito feliz, é as duas coisas, dois extremos. Você tem que parar para pensar no que falar, para você não criar um problema, achar que está solucionando, criando outro, né? Como nós vemos aqui em Provérbios, diz que o homem sábio, ele edifica a casa. O homem sábio, ele cria uma estrutura, ele se torna forte, mas só a prudência é que estabelece essa força. Porque ser forte, como eu estava dizendo aqui no começo, ser forte às vezes não é só você ter força para levantar alguma coisa, o problema é você segurar, né? Às vezes as pessoas fazem alpinismo, né? Às vezes consegue subir o monte Everest, consegue subir, vai lá para cima, mas não consegue ficar lá em cima muito tempo. Ele tem que descer. Se ele ficar lá, ele morre, né? Ficar no frio. Então ele não vai aguentar ficar lá muito tempo, vai ter que descer. E às vezes nós, lutamos para chegar a um patamar na vida, e às vezes quando chegamos lá, nós não conseguimos nos manter lá, porque nós somos afoitos, nós queremos, e quando chega o momento que nós tanto desejávamos, aí você para pensar, e diga assim: eu não tenho condições de ficar aqui, eu tenho que descer um pouquinho. Aí é onde nós enfrentamos o nosso ego, o nosso orgulho, aí é onde nós batemos de frente com aquela pessoa que ele fez tudo o que desejou, como Salomão, mas depois ele consciente, ele diz: tudo que eu fiz foi só vaidade, tudo que eu corri atrás foi só vaidade, eu fiz tudo isso, mas não vale nada, porque o homem não leva nada. Nós atravessamos 5 momentos difíceis, mas você que crê no Senhor, eu que creio em Deus,
Nós devemos depositar a nossa confiança de tal forma que nós descansemos no meio da tempestade. No meio da tempestade. Se eu não conseguir ter essa esperança em Cristo, irmãos, logo a minha fé não está estruturada. Não está. Os discípulos já tinham visto e ouvido de Jesus, tinham visto o poder que o Senhor Jesus manifestara, e os discípulos deviam também aprender. Por isso que nós somos discípulos, para aprender. Aprender. Deus não atende tudo que a gente pede, irmãos. Não atende. Deus às vezes vai dizer não para você. Não é todas as pessoas que você põe as mãos de Deus cura. Não é toda oração que Deus responde. Não é toda vez que você ora por alguém que a pessoa vive, às vezes morre. Eu já contei para os irmãos aqui. 2 vezes eu pus a mão na pessoa e Deus falou para mim: não ora que ele vai morrer. E um monte de gente lá profetizando, falando: passou o anjo aqui e vai curar e vai levantar. E eu, depois que acabou aquele culto, eu chamei o irmão virado e falei: Deus falou que ela vai morrer. Deus falou que vai levar ela. Não, irmão, pelo amor de Deus. No outro dia, morreu. Deus não queria curar. Deus não queria. Serva de Deus. Deus levou, simples assim. Deus tomou para si. Foi isso que ele fez. Então, vai ter momentos, irmãos, que as coisas não vão ser do jeito que a gente pensa que tem que ser. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, certamente já de noite, e tempestade à noite, ela assusta muito mais. No escuro, irmãos. A tempestade por si só, ela já impede que a nossa visão seja nítida. Então você não consegue enxergar tempestade poucos metros à sua frente. Eu já dirigi em estrada que eu encostei, parei no acostamento e fiquei lá. Eu não vou mais prosseguir. Parei o carro, fiquei parado lá até passar um pouco, depois eu continuei dirigindo, porque eu não conseguia ver nada. Tem gente que dirige, né? Tempestade e tudo. Eu não dirijo. Se estiver chovendo muito forte, eu encosto. Eu tenho medo. Eu não vou. Aí eu não consigo enxergar direito. Então, certamente o que estava acontecendo estava assustando mesmo. Assustando. Estava mexendo com as emoções dos discípulos. Não tem coisa que nos assusta? Tem coisa que assusta. Assusta mesmo. Que nos pega de surpresas. Você está criando, fazendo um plano e de repente acontece uma coisa diferente, que de alguma forma vai tirar você daquele projeto inicial. Mas eles foram até Jesus e disseram para Jesus: não vê que nós estamos perecendo? Mas a resposta de Jesus é se levantar e ter uma atitude diante daquela situação. Porque Jesus disse que nenhum daqueles que o Pai lhe deu perecerá. Nenhum. Nenhum. Todo aquele que vier a mim, não lançarei fora. Eu sempre gosto de repetir esses versículos, essas palavras de Jesus, para te conscientizar e também me conscientizar de que Jesus não vai me abandonar no meio. Ele não vai me abandonar. Passe o tempo que passar, Jesus vai estar cuidando de mim. As coisas podem aparentemente piorar, melhorar, mas todavia Jesus está cuidando de mim.
cuidando. E ele se levanta, irmãos, e a palavra que ele dirige ao vento e à tempestade é a mesma que ele dirigiu a um endemoniado de Cafarnaum, que entrou na sinagoga e já foi anunciando que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, aquieta-te, semelhante ao que ele fez agora com esse vento, com essa tempestade. Nos dá a entender, irmãos, que era o inimigo de nossas almas que se levantava contra a obra que Jesus estava fazendo. Porque do outro lado, como todos sabem, ele encontrava um endemoniado que estava por muito tempo aprisionado, o tão conhecido gadareno. Então Satanás se levantou para impedir que houvesse prosseguimento naquela viagem. Quando você está fazendo a obra de Deus, coisas estranhas podem acontecer. É verdade, coisas estranhas, né? A Bíblia diz isso: não estranheis as ardentes provações que há de vir sobre vós. É como se coisas estranhas nos acontecessem. E é isso, coisas estranhas, né? Eu estava falando, eu nem tinha pensado dessa forma, mas eu estava no trabalho, fui atravessar uma rua, fui ter um depósito, fui atravessar uma rua, e tinha um carro do outro lado, e eu fiquei olhando para o carro. Eu estava assim na passagem de pedestre, o carro estava do lado de cá, eu fiquei olhando para o carro assim, né? Falei, ele vai vir ou não vai vir? O cara não estava vindo, eu falei, vou atravessar. Quando eu comecei a atravessar, ele arrancou o carro olhando para lá, não me viu. Só foi o tempo de eu correr, dei 2 passos e pulei, e o carro passou. Só o vento. Eu falei, meu Deus do céu. Foi misericórdia. Corri para o outro lado, olhei, e o cara falou, meu, desculpa, eu não te vi. Eu vi que ele não me viu. Isso num dia. No outro dia, eu estava em cima da escada trabalhando, 13 metros de altura, a escada simplesmente escorregou e caiu no chão. Não aconteceu nada, a glória de Deus. Eu falei para minha esposa, acho que as pessoas quando estão diante da face da morte, acho que eles têm tempo de pensar, porque eu pensei mal, eu falei, eu decidi que de jeito eu ia cair, eu vou cair assim, que aí eu vou me machucar. E caí de lado, colocando o ombro na frente para não se machucar. E graças a Deus eu não machuquei. Então o diabo vai se levantar e coisa estranha vai acontecer conosco. Eu sou acostumado a trabalhar em escada, nunca caí, de repente do nada, Então o inimigo se levanta. Não estou dizendo que foi uma obra maligna, mas é coisas estranhas que acontecem conosco. Mas a palavra de Jesus para nós, para os discípulos, Jesus disse para eles: por que sois tão tímidos? A palavra tímido aqui se refere ao medo e falta de confiança em Deus, ao medo de agir, de ter uma reação diante da situação. Jesus disse aos discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que eu vos dou poder. E nós precisamos acreditar nisso, ter fé, confiar, irmãos. Nós não precisamos falar bonito, nós não precisamos contar história para agir, para reagir diante de uma investida de Satanás. Não precisa. Tem gente que pensa que precisa pregar para repreender o demônio, precisa pregar para orar pelo enfermo. A gente precisa que se não falar bem, as coisas não vão acontecer. Cada um fica no seu chamado, irmãos. Nós não precisamos
enfeitar nada para fazer a obra de Deus. Nós precisamos reagir contra as investidas de Satanás com autoridade, sabendo que aquele que morreu na cruz, ele já venceu o maligno e nos deu a autoridade para tratar dessas situações com autoridade. Não é com timidez, não é tendo medo, não é deixando de confiar em Deus, que nós vamos repreender esta fúria que está vindo contra a nossa vida. Não é deixando de confiar no Senhor que nós vamos ver os milagres acontecerem, irmãos, na nossa casa, no seio de nossa família. Eu preciso, antes de qualquer coisa, confiar. Preciso confiar que Deus está no barco e que nós não vamos perecer. Nós não vamos perecer. Jesus se levanta em nosso favor e vai fazer com que as coisas mudem de rumo. Mudem de rumo. Uma das maiores maravilhas que eu vejo, irmãos, que Cristo faz, o Espírito Santo de Deus faz, é a transformação de vidas. Para mim, irmãos, ver uma vida transformada, para mim, é a minha maior alegria. Eu fico feliz quando Deus me usa em cura, em milagres, em qualquer coisa. Mas eu ver uma vida sendo transformada, mudada para mim. Entendeu? Porque para a gente mudar de vida não é fácil não, irmãos. É só Deus. É só Deus para nos tirar de onde nós estávamos. Só Deus para fazer o que fez na minha vida. E só Deus para fazer na sua vida o que Ele fez e o que está fazendo. É só Deus. E só Ele tem o poder de fazer isso. De transformar, tirar o coração de pedra, mudar comportamento, irmãos, mudar costumes. Nós vamos deixando os maus costumes para trás. Nós vamos esquecer aquelas marcas que nós estamos trazendo, de que o inimigo nos feriu atrás. Nós vamos deixando para trás isso e vai tendo uma mudança de vida. Mudança de vida. Eu preciso confiar em Deus, que Deus vai produzir mudança na minha e na vida dos meus. Que Deus pode fazer isso, e Ele tem prazer em fazer. Ele tem prazer em mudar. Ele tem prazer em entrar na tua casa, repreender aquele mal que te atormenta. Ele tem prazer de entrar na sua casa, tirar os vícios de dentro do teu lar. Ele tem prazer de entrar no teu lar e tirar aquilo que te oprime no seu lar, te dar paz lá dentro, fazer com que o teu lar seja um lugar querido por você, desejado por você. Que você deseje voltar para a tua casa, não importa onde você esteja. Deus quer que você tenha esse prazer no teu coração, e Ele está trabalhando para que isso aconteça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele demônio que por muitas vezes lança aquelas setas malignas dentro dos lares, as pessoas pedem, falam descompensadamente, gritam, criam confusão por coisas mínimas. Hoje Deus está desfazendo. Foi um vento que soprou contra você, mas hoje Deus está desfazendo. Há um Deus que cuida de nós, irmãos. Cuida. E eu preciso confiar. O vento está soprando, mas eu confio. O barco está balançando, mas eu confio.
Glória seja dada ao nome do Senhor, viver pela fé. É assim que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A fé, irmãos, e a confiança em Deus. Logo, a falta de fé faz com que o medo se torne uma grande crise, né? Medo de ficar sozinho, medo das coisas não darem certo, vai se tornando crise e traz enfermidades. Confia no Senhor de todo o teu coração, acredite. E os discípulos viram os feitos de Jesus, e diz a Bíblia que eles tiveram grande temor. A grande tempestade que Jesus transformou em calmaria, agora leva a um grande temor. O temor deles é compreensível, né? À luz do ensino que somente Deus pode fazer com que o vento e o mar lhe obedeçam. Salmo de número 65, versículo de número 7 diz assim: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. É só Deus que pode fazer. E Jesus agora está dando uma ordem: calma, de vida. Os discípulos se assustam. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Salmo de número 89, verso de número 8 e 9, diz assim: o Senhor dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Glória a Deus. Deus tem domínio sobre tudo. E não há nada que passe desapercebido diante de Deus. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe. E Deus quer que o teu coração saia daqui confiante hoje. E você comece a declarar, comece a usar a autoridade que Deus te dá. Não estou pregando, irmãos, aqui para um grupo de obreiros, estou pregando para uma igreja, para pessoas que têm 20, 30 anos de conversão, para pessoas que têm poucos meses. Eu quero dizer para você que não há diferença nisso, que a confiança que você tem em Deus é que faz a diferença. Se você crê que Deus está contigo, e você está disposto a mudar, à medida que Deus te direcionar, à medida que Deus falar contigo, saiba que Ele entra no teu barco, para na hora certa Ele se levantar, se despertar. E não que Deus esteja dormindo, porque a Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel, mas que Ele está esperando você assumir a tua posição de servo, de filho de Deus, e declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que este mal que pode estar levantando contra você não vai prosperar, e vai parar onde está, vai parar, vai recuar agora, vai recuar, porque Jesus se põe de pé no meio das nossas situações difíceis para declarar que o vento se acalme, que a tempestade fique quieta, que pare tudo para que haja bonança em nossa vida, em nome de Jesus. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. Foi Ele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. A terra é dele, os homens são dele, as pessoas são dele. Quando Deus pegar